Antes de levantarmos nossas vozes em oração, vamos refletir sobre as promessas de Deus. O mundo em que vivemos tem se tornado cada vez mais barulhento. Entre as opiniões agressivas nas redes sociais e as propagandas insistentes na TV, o ruído parece estar em um nível sem precedentes. As pessoas estão constantemente correndo, tentando fazer tudo e mais um pouco, mas ainda se sentindo como se estivessem falhando em algo. Em meio a essa agitação, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados e sem direção. Como podemos encontrar a paz de que tanto precisamos, em um mundo que parece estar em movimento constante, com a pressão das responsabilidades diárias, as expectativas sociais e a enxurrada de informações que competem pela nossa atenção? Focar na nossa jornada eterna com Deus pode parecer uma tarefa difícil, mas é no silêncio dos nossos corações e mentes que podemos realmente ouvir a voz de Deus e alinhar nossas vidas à sua perspectiva eterna. Você está disposto a fazer silêncio no seu coração e ouvir o que Deus tem a dizer? Comente amém se você deseja viver guiado por suas promessas. Depois disso, muitos dos discípulos de Jesus voltaram atrás e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos 12: Vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Antes de ouvirmos qualquer outra coisa, precisamos aprender a buscar a voz de Deus. Primeiro, acima de tudo. Quando comparamos o que o mundo tem a nos dizer e o que o Senhor nos fala, não há dúvida de qual voz devemos ouvir. Precisamos desesperadamente ouvir a voz de Deus acima de tudo o que o mundo tem a nos oferecer. Os discípulos entenderam essa verdade, especialmente quando alguns de seus amigos começaram a abandonar Jesus. Eles perceberam que o que realmente precisavam, acima de tudo, era dele. Sabiam que ele tinha as palavras de vida eterna e que não havia outro lugar para ir em busca dessa vida. Você concorda que devemos buscar Deus primeiro em nossas vidas? Se sim, comente glória a Deus e compartilhe sua fé com outros. É essencial cultivarmos uma disciplina diária de passar tempo em oração e lendo sua palavra. Esse tempo dedicado não se trata de quantidade, mas de qualidade de estar presente com Deus, permitindo que sua palavra fale conosco e nos guie durante o dia. Em Mateus 6, lemos: Mas quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Este versículo destaca a importância de encontrarmos um espaço tranquilo, longe das distrações do mundo, para nos conectarmos intimamente com Deus. Esse momento de quietude é essencial para ouvirmos sua voz e recebermos sua direção, além dos devocionais diários. Praticar a meditação e refletir sobre as promessas de Deus nos ajuda a manter uma perspectiva celestial. O mundo ao nosso redor está cheio de mensagens que podem nos levar ao medo, à ansiedade e à busca incessante por sucesso material. Porém, ao meditarmos nas Escrituras que nos lembram da soberania de Deus, de seu amor e da promessa da eternidade, recalibramos nossas mentes para o que realmente importa. Você tem encontrado tempo para meditar na palavra de Deus todos os dias? Escreva amém nos comentários.
e compartilhe sua experiência. Em Filipenses 4 lemos: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ao preenchermos nossas mentes com essas coisas, podemos bloquear o ruído negativo e as distrações. Bloquear o ruído deste mundo para focar em nossa eternidade com Deus exige intencionalidade. Precisamos adotar práticas que alinhem nossos corações e mentes com a sua vontade, tomando a decisão de ir a Deus primeiro em tudo o que nos acontece, ao invés de nos deixarmos consumir pelo que o mundo diz. Seremos capazes de navegar pelas distrações da vida, mantendo nossos olhos fixos nas verdades eternas do Senhor. Devemos lembrar que, no meio do barulho do mundo, a voz suave e tranquila de Deus nos chama para uma vida de significância. Assim como aconteceu com Elias, um dos maiores profetas de Israel. Precisamos aprender a ouvir essa voz, mesmo quando tudo ao nosso redor tenta nos distrair. Você está disposto a focar no que é puro e bom para a sua vida espiritual? Comente glória a Deus se você deseja mais de Deus em sua vida. Elias foi um homem usado poderosamente por Deus, mas até ele experimentou momentos de grande desespero. Após uma vitória grandiosa sobre os profetas de Baal, Elias recebeu uma mensagem ameaçadora de Jezabel, a esposa do rei. Ela lhe disse que o mataria, e isso causou grande medo e desânimo em Elias. Ele se refugiou no deserto, desejando a morte. Mesmo sendo um homem de grande fé, a influência do mundo e do medo ainda o afetou. Isso serve como uma lição para todos nós. Não importa quem somos ou quão fortes acreditamos ser, o mundo e suas preocupações podem nos atingir. Não somos imunes às dificuldades da vida, mas assim como Elias fez, podemos buscar refúgio em Deus, em nossos momentos mais baixos. Podemos nos refugiar no Senhor, que é nosso rochedo e nossa fortaleza. Quando Elias estava no ponto mais baixo de sua vida, Deus o instruiu a sair e ficar em pé diante dele. Então ele passou diante de Elias, mas não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo. O Senhor estava na voz suave e tranquila que veio após esses eventos dramáticos. Isso nos ensina que Deus muitas vezes fala conosco não por meio dos grandes momentos, mas na quietude e no silêncio, quando estamos mais atentos à sua voz. Você também já passou por momentos difíceis em que sentiu a necessidade de se refugiar em Deus? Comente amém, se você também confia no Senhor como seu refúgio e fortaleza. Quando Elias ouviu a voz suave de Deus, ele se sentiu renovado e cheio de esperança. Ele encontrou o propósito e a visão que tanto precisava, pois foi nessa quietude que Deus falou ao seu coração. Quando escolhemos falar e ouvir a Deus, recebemos exatamente o que precisamos. Ao contrário do que o mundo nos oferece, que só traz depressão, medo e ansiedade, a voz de Deus nos traz paz, direção e renovação. Precisamos, então, silenciar os gritos do mundo e parar para ouvir o Senhor. Como está escrito em Salmo 4, 6 e 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o convite que Deus nos faz todos os dias, nos aquietarmos, deixarmos o barulho da vida para trás e reconhecermos sua presença.
A quietude é um momento sagrado onde nos conectamos com Ele, recebendo a paz que só Ele pode nos dar. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo, nos ensina sobre o poder do silêncio diante de Deus. O silêncio é a simples quietude do indivíduo sob a palavra de Deus. Nada mais, senão esperar pela palavra de Deus e vir dela com uma bênção. Em nossas orações, precisamos fazer desse momento de quietude um espaço para ouvir a Deus e ser moldados por Ele. Você tem encontrado espaço para ouvir a voz de Deus em sua vida? Comente glória a Deus se você deseja mais momentos de quietude com Ele. Devemos fazer de Deus a nossa primeira escolha em cada situação. Em vez de nos deixarmos influenciar pela pressão do mundo, devemos buscar sua orientação antes de tomar qualquer decisão. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, Ele nos dá a força necessária para resistir aos desafios da vida e nos guia com sabedoria. Como já sabemos, a palavra de Deus é a nossa fonte de vida, verdade e paz. Ela é a autoridade final que deve moldar nossas ações e decisões. É por isso que, ao começarmos o dia, é vital que busquemos a Deus antes de tudo, quando colocamos Sua palavra e Sua presença no centro das nossas vidas. Conseguimos lidar melhor com as tribulações que surgem e seguimos uma direção clara. Ele nos orienta e nos dá a visão que precisamos para viver uma vida de propósito e significado. Quando temos em mente que Deus está conosco, não importa o que o mundo diga ou o que os outros esperem de nós, sabemos que estamos cumprindo o plano eterno de Deus para nossas vidas. Precisamos estabelecer uma prática diária de ir a Deus primeiro em oração e meditação em Sua palavra. Isso não deve ser apenas uma prática quando enfrentamos dificuldades, mas uma constante em nossa rotina. Dessa maneira, manteremos nossos corações alinhados com o que é eterno e não nos deixaremos consumir pelas pressões temporárias deste mundo. Você escolhe buscar Deus em primeiro lugar em sua vida? Comente amém, se você deseja viver cada dia seguindo sua direção. Em nossos momentos de luta e dificuldade, precisamos ser lembrados de que, como diz a palavra de Deus, Ele está sempre presente. Mesmo quando nos sentimos fracos, exaustos ou com medo, o Senhor nunca nos abandona. Em momentos como esses, é crucial que nos voltemos para Ele e que busquemos seu consolo e sua força. Ele é o nosso refúgio, a nossa rocha e nossa fortaleza em tempos de angústia. Como vimos na história de Elias, Deus não se revelou em meio ao vento forte, ao terremoto ou ao fogo, mas em uma voz suave e calma. Muitas vezes, no meio de nossos desafios, Deus também fala conosco de maneira suave, convidando-nos a confiar nele, a descansar em sua presença e a encontrar refúgio em seu amor. Quando nos voltamos para ele em busca de ajuda, ele nos sustenta e nos guia, oferecendo-nos a paz que o mundo não pode oferecer. Nos momentos de dúvida, medo ou confusão, podemos confiar que Deus está falando conosco e nos direcionando para a sua vontade. Ele deseja nos fortalecer, restaurar nossa esperança e renovar nossa visão. Precisamos estar atentos à sua voz que nos guia por meio de todas as tempestades da vida. Ao nos conectarmos com Ele, encontramos a força necessária para perseverar e continuar em nossa jornada com fé.
Você busca o refúgio de Deus quando se sente fraco ou desanimado? Comente glória a Deus se você deseja ouvir sua voz suave e restauradora em sua vida. Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas nos sustenta em momentos de dificuldade, mas também nos transforma e nos renova. Ele é capaz de restaurar nossa alegria, reacender nossa paixão e dar-nos uma nova visão para o caminho à frente. Quando nos aquietamos diante de Deus e ouvimos sua voz, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Através de sua palavra, ele nos dá direções claras e nos enche de esperança para seguir em frente com confiança, em momentos de incerteza, como aconteceu com Elias. Podemos nos sentir perdidos e sem direção, mas a voz de Deus, muitas vezes suave e silenciosa, é o que nos guia de volta ao propósito. Ele nos lembra de quem somos, de nossa identidade em Cristo e da missão que Ele nos deu. Assim, mesmo quando o mundo ao nosso redor está caótico, podemos encontrar paz e direção na quietude de sua presença. A palavra de Deus é uma fonte constante de vida e luz. Ela nos lembra de que, apesar das lutas que enfrentamos, não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos, fortalecendo-nos e capacitando-nos a viver conforme seu plano eterno. Ao nos entregarmos à sua direção, nossa vida se torna um reflexo de sua paz e de seu amor. Ele nos leva de volta à nossa verdadeira identidade em Cristo e nos chama para viver de acordo com sua vontade. Você sente a paz de Deus em meio às dificuldades? Comente amém se você deseja ser renovado pela sua palavra e direção em sua vida. Finalmente, precisamos lembrar que Deus sempre está falando conosco, mas muitas vezes somos distraídos pelo barulho do mundo. Ele está constantemente nos chamando para uma vida de paz, confiança e propósito. Cada momento de quietude, cada oração sincera é uma oportunidade de nos conectarmos com Ele de maneira profunda e transformadora. Quando silenciamos as vozes externas e nos voltamos para Ele, encontramos clareza, força e uma renovação espiritual que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade. Precisamos ser um povo que vive pela palavra de Deus, não apenas nos momentos de desespero, mas todos os dias. Não devemos esperar por momentos de crise para nos voltar para Ele, ao integrar a prática de buscar sua voz no nosso cotidiano. Nossas vidas se tornam mais alinhadas com sua vontade e nossa fé se fortalece. Ele nos chama a viver uma vida plena, onde sua palavra é a guia constante que nos conduz. Ao falarmos com Deus, buscamos sua sabedoria, sua paz e seu propósito. Ele sempre tem algo a dizer, algo que nos edifica e nos transforma. A partir dessa relação diária com Ele, nossos corações são moldados para refletir sua verdade e amor, e nossas vidas se tornam um testemunho de sua fidelidade. Que possamos sempre buscar sua direção antes de qualquer outra coisa, confiando que Ele tem o melhor para nós. Você está pronto para fazer de Deus a prioridade em sua vida todos os dias? Comente amém se você deseja viver segundo a direção de sua palavra e alcançar a plenitude em Cristo.